Olá, Rio Avistas. Voltou o campeonato e com ele volta também o Rio Avíssimos para analisar a 12ª jornada. Olá, Daniel. Olá, João Paulo. Boa tarde. Muito gosto no vosso regresso aqui ao canal. Uh, 12ª jornada, o Rio Ave empatou uma bola em casa com o Santa Clara. O nosso golo foi apontado pelo Cleiton e o golo deles foi apontado pelo Serginho, numa grande penalidade que vamos discutir um bocadinho aqui à frente. Uh, antes de irmos, antes de irmos à análise, pedir-vos para subscreverem aqui o canal, por favor, quem ainda não o fez, se é que cá estão de primeira visita. Se já o subscrevem, meu muito obrigado e, por favor, se possível, partilhem o vídeo e metam like, deixem um comentário, se conseguirem também. Do jogo de hoje, é assim, eu gostava que tivesse sido um jogo em que o Rio Ave não tivesse feito nada o jogo todo e que eu pudesse criticar ainda mais o Sotiris, mas o facto é que a equipa do Sotiris só apareceu na segunda parte. Na primeira parte vi uma equipa do Rio Ave que quis ganhar o jogo, quis controlar o jogo, quis mandar no jogo. O reflexo disso é que estamos melhor em todos os aspectos estatísticos na primeira parte. Sofremos o gol do penalti ao fechar da segunda parte, da primeira parte, e partimos para uma segunda parte em que, não tendo sido um domínio avassalador por parte do Santa Clara, na minha ótica, o Rio Ave não criou chances suficientes, ou não criou chances generalizando, não criou chances, foi até uma segunda parte bastante chata. Confesso que bocejei algumas vezes na segunda parte. João Paulo, não sei se concordas com a minha análise, o que é que tu vislumbraste da parte de cima da bancada? Então, boa tarde, boa noite e bom dia a todos. Não subscrevo integralmente o teu canal, o teu canal, Tiago. Não subscrevo integralmente a tua leitura, subscrevo de uma forma genérica, mas não me parece que a primeira parte do Rio Ave tenha sido assim espetacular. Houve ali realmente 15, 20 minutos bons. Nós entramos muito apáticos no jogo, aliás, as duas equipas. Eu acho que aos 15 minutos, que é quando o Clayton tem a grande penalidade que falhou, não aconteceu provavelmente nada nos primeiros 15 minutos. Portanto, aquelas entradas apáticas que já são características deste Rio Ave 24, 25, 26, confirmou-se. Depois o Rio Ave tem ali 20 minutos em que marca e podia ter ampliado, como tu disseste, as estatísticas, perdão, confirmam-no. Depois eles empatam aos 35, salvo erro, e depois tem aqueles 10 minutos finais também não servem para nada. Portanto, não me parece que se possa dizer que o Rio Ave fez uma boa primeira parte, fez 20 minutos bons, e depois a segunda parte, e sim concordo contigo, a segunda parte, quer dizer, foi próxima do zero. Eles, o Santa Clara, sem ser muito melhor, esteve mais perto do golo do que nós. Acho que as declarações, já tive a oportunidade de ver as declarações do Sotiris na entrevista rápida da Sport TV, são infelizes. Para quem dá a ideia que ele ficou satisfeito com o resultado, quer dizer, não pode ser, não pode ser, não pode ficar satisfeito com o resultado, não pode ficar satisfeito com a exibição, não pode, as desculpas, ele arranja desculpas para a segunda parte, embeleza a segunda parte. A segunda parte foi uma nulidade da nossa equipa. As substituições, mais uma vez, não trouxeram rigorosamente nada, não melhoraram nada a equipa e, portanto, há uma sensação de frustração. Quer dizer, aqueles 20 minutos deixaram água na boca, mas um jogo de 90 minutos significa que em 70 minutos andámos, não digo a ver jogar, mas quer dizer, senti-me frustrado, mais uma vez. Muito bem, Daniel. Ah, eu tendo a concordar convosco. Eu fiz outra vez aquela análise dividido os 15 minutos. Acho que o início foi dividido, porque o Rio Ave começou a salvar no final desses 15 minutos, chegando ali à questão do penalti e depois até ao golo. O Rio Ave está por cima até à meia hora. Se analisássemos a primeira meia hora, acho que o Ave acaba por estar por cima.
depois aquilo começa a dividir outra vez, embora eu acho que os últimos 15 minutos são mais nulos do que outra coisa. Não sei se houve até algum remate à baliza de qualquer das equipas nesses últimos 15 minutos. A segunda parte, Santa Clara começa melhor. Provavelmente a culpa é daqueles mecos que o preparador físico coloca à saída do túnel, para quando os jogadores chegam do balneário, que alguns não executam bem aquela tarefa e se calhar é por isso que entram mais apáticos. Depois, até aos 75, acho que o Santa Clara começa a crescer e acho que no final o Pava acaba por cima. E uma das coisas que acho mais interessantes é o facto de, quando o Sotiris pôs mais jogadores de tração ofensiva, a equipa começou a ter mais presença ofensiva, pelo menos ofensiva, de estar no campo do adversário, no meio campo do adversário, e não tanto a questão de chegar ou não chegar à baliza. Aí depois a parte final, digamos que o último terço não liga, e eu imagino que o último terço não liga porque a equipa não está habituada a jogar assim. O Papa Canelos jogou, não sei se foi 15, se foi 20 minutos, fez duas funções. Portanto, um jogador que entra em campo, não costuma jogar, joga 20 minutos e joga em duas posições. Eu acho plausível que a equipa tenha alguma dificuldade em manter a coerência do jogo e esteja ligada. E acho que até o Papa Canelos tem três jogadas em que perde a bola, mas a ideia é boa. A execução, a ligação com os colegas é que falha completamente. Uma coisa que nós não falámos aqui, e acho que todos estranhámos, foi a ausência do Brabec. E eu não sei, e eu lembrei-me, o que é que eu me lembrei? O Brabec está ligado à falta e ao golo do último jogo. O Rio Ave tem a política de não falar de lesões. As pessoas mais entendidas de futebol costumam dizer se está no banco é que está capaz de jogar. Às vezes não é bem assim. Às vezes está capaz de ajudar menos tempo. E sendo um central, não sei se seria assim tão útil. Mas eu levanto aqui uma hipótese que pode justificar alguma rotação que tenha acontecido nos centrais. Não sei se o Sotiris está a implementar, pelo menos na parte defensiva, onde tem claramente mais opções de qualidade ou do mesmo nível, uma política de erro zero. Isso eventualmente podia justificar alguma rotação que tenha acontecido. Eu acho que o Abe jogar à esquerda pode ser porque ele é esquerdino e porque fez um bom jogo no jogo anterior. Já o Pancho, Petrasso e o Brabec, onde também já se incluiu a questão do Lomboto, podem estar aqui um bocadinho numa série de pá, erras, sais fora, porque a gente a lutar pelo teu lugar, não sei. Isso ou até alguma questão do treino, isso então são coisas mais extra que essas passam-nos completamente ao lado. Eu por acaso gostava de falar, se o Tiago permitir, eu gostava de falar sobre um bocadinho sobre o Sotiris, sobre as opções de Sotiris, precisamente pegando no que o Daniel diz. Eu quando eu faço 25 minutos a pé para o estádio, 25 minutos para lá e para cá. Nos 25 minutos para lá vou sempre a pensar no 11. E realmente há aqui uma coisa, bem, para além quer dizer, não faz sentido nenhum no meu ponto de vista ter o melhor central no banco. Se ele está no banco, parte do pressuposto que ele poderia jogar, mas pronto, não jogou, tudo bem. Para mim, o essencial em termos das opções de Sotiris é que eu acho que a própria equipa se sente confundida com aquilo que é. Porque neste momento não há um modelo de jogo. O Rio Ave começa com três centrais e acaba com dois, começa com dois avançados e acaba com três, ou às vezes acaba com três, começa com três e acaba com dois. Poucos treinadores, o que nós vemos no futebol, em geral, é que o treinador tem uma filosofia de jogo. Não significa que ele não possa, em circunstâncias especiais, adaptar, alterar a sua filosofia de jogo. Alguns até são super teimosos, como é o caso das duas primeiras épocas do Freire, que não mudava por nada. Mas o que nós vemos no Sotiris é que ele, neste momento, está à toa. Não, não sei se ele em grego percebe isto, mas ele está à toa, porque ele hoje começou outra vez com três centrais, tudo bem, mas começou só com dois avançados. Não, quer se queira, quer não, não é o Pollman que é avançado. Depois ele tira um central e ficamos com dois centrais e avançamos e entra o Spikic para terceiro avançado. Portanto, há aqui não sei, uma fluidez, como agora se diz, para usar uma forma agradável de dizer, que me parece que confunde a própria equipa. A equipa neste momento não tem uma identidade, não se percebe como é que o Rio Ave joga.
Joga de qualquer maneira, joga com 4, joga com 3, joga com 5, joga. E isso é muito estranho, porque nós já estamos na 12ª jornada e chegados a este ponto, a equipa tinha que ter uma identidade, uma filosofia de jogo, um princípio, e não vemos esse princípio. Está sempre tudo a mudar. São três no meio campo, são dois no meio campo, são quatro na defesa, são cinco na defesa, são três no ataque. Não sei. Acho que o Sotiri está bastante confuso. Talvez, e agora concluir com isso, talvez também por sentir que a equipa não lhe dá mais e ele não conseguir fazer mais com esta equipa. É assim, não era bem este o alinhamento, mas eu já comentei isto aqui no Rio Avíssimos. Eu não gosto muito da gestão que ele faz com os atletas, esta gestão de erro zero. Epá, eles não são crianças, não estamos a falar de miúdos que tu possas tirar do 11 inicial para a bancada sem que haja uma repercussão ao nível da relação que tu tens jogador-treinador. Uh, Na minha opinião, e quem sou eu, não percebo nada de futebol, sou apenas um adepto. Os nossos três melhores centrais do que eu vi até agora este ano são Brabec, Panzo e Lombote. O Lombote não estará muito acima do Nelson Nabi e do Petrasso, mas a realidade é que se eu tivesse que escolher entre estes últimos três, eu escolheria o Lombote. Não percebo como é que ele deixa o Brabec de fora do jogo, sendo que ele estava disponível. Se é que está, né? Estou um bocado como vocês, se ele estava no banco, é porque está. Uh, e E todos nós esteve a aquecer a segunda parte quase toda, portanto, é porque e todos nós vimos a diferença que o Brabec fez com a sua chegada e ele é, vamos dizer, é um Aderlan na defesa. Ele é uma pessoa que orienta a defesa. Tem os seus erros, mas todos os jogadores têm erros. O Petrasso, no último jogo, e ele teve um erro. Por acaso não deu penalti, mas podia ter dado. Do mesmo modo que hoje o penalti. Até aproveito aqui para comentar os lances. Vamos comentar aqui um bocado a arbitragem e o lance do penalti. Do mesmo modo que o penalti hoje do Nelson Nabi foi marcado, e ele de facto tem o braço aberto, mas o braço está nas costas dele, não há intenção nenhuma dele jogar a bola, há a intenção dele dividir com a cabeça, o braço está para trás. E eu percebo que nas costas do Nelson Nabi esteja um jogador do Santa Clara, e há ali, de facto, o Nelson Nabi acaba por lhe tirar, salvo seja, o pão da boca com o braço, mas sem o mínimo de intenção. Percebo que se marque, mas se era para penalizar o Brabec porque ele esteve ligado ao gol que sofremos no último jogo, se calhar o Petrasso também teve erros que deveriam ter sido penalizadores, mas se o árbitro não, se o árbitro não apita, não é falta. Faz lembrar aquele sketch do Bruno Aleixo, que ele diz que atirou uma pedra e como não acertou, não falhou. E a professora diz que o quanto é a intenção. E ele diz que não, que o quanto é só acerto. Um bocado por aí. Uh, a arbitragem do. Não sei quem foi o árbitro, Mota, jogo, foi muito fraquinha. Eu acho que ele teve pelo menos dois lances em que poupou amarelos aos jogadores do Santa Clara, momentos em que nos parou o contra-ataque para, para arbitrar faltas em que não deu cartão. E depois tenho eu aceito o penalti, também aceito que ele não o marcasse. Só aceito que ele tenha marcado o penalti porque de facto nas costas do Nelson Nabi está um jogador de Santa Clara que podia finalizar a jogada. Mas parece-me muito puxadinho. Relativamente ao penalti do Clayton, epá, ele bate para o lado, o guarda-redes defendeu, por vezes isso acontece, não há nada a dizer. O que é que achaste do árbitro, Daniel? O árbitro foi uma coisa sui generis que apareceu hoje nos árbitros. Se calhar com a política zero de só tiros, para a semana também não joga. Mas, mas eu, acima de tudo, o que acho mais estranho no penalti que nos foi assinalado não é tanto ter sido assinalado, é o porquê que ele foi assinalado. Há ali primeiro, não é 100% líquido o toque. Não é 100% líquido e principalmente o que é que o toque faz à bola.
Mas, no final das contas, o árbitro marcou a falta e ele disse, alto e bom som, passou nos altifalantes para quem quis ouvir, que marcou o penalti porque o jogador do Rio Ave jogou a bola com a mão. Ora, o jogador do Rio Ave não joga a bola com a mão. No máximo, o jogador do Rio Ave tem o braço em posição não natural. É um dos motivos para ser penalti. É quando um jogador leva com a bola no braço, é mais isso que outra coisa, mas porque tem o braço aberto, tem o braço para cima, especialmente se vai para cima dos ombros. Portanto, ele o que devia ter dito para justificar o penalti que assinalou é que o jogador tinha o braço em posição não natural. E eu aí entenderia a decisão porque entenderia a justificação. Mas por acaso eu acho que não, sabes, Daniel? Porque eu acho que é impossível fazer aquele movimento. Eu não estou a dizer que a justificação do árbitro foi boa ou má. Não estou a dizer isso. Estou só a confirmar que, na verdade, ele não tinha o braço em posição não natural, porque é impossível fazer aquele movimento que ele está a fazer, aquela rotação, com os braços esticados. Ele está no ar a rodar e ao fazer, ele não consegue fazer isso com os braços colados ao corpo. É impossível. Portanto, o movimento dele não foi nada antinatural. Agora, se ele cortou a bola involuntariamente, é com as costas, ele nem sequer está a ver a Sim, sim, bola, ele sim. nem sequer está, ele não se apercebe. Portanto, ok, eu não vou contestar, eu não marcaria aquela grande penalidade, mas aceito que se marque. Agora, o Aben nem sequer vê a bola e nem sequer se percebe que a bola lhe vai, porque é nas costas. Portanto, ele não Mas pode por fazer isso melhor é, que aquilo. Mas por isso é que eu ponho a questão da posição do braço, porque eu também não vejo intenção, não vejo o jogador a mexer o braço para jogar a bola. Portanto, essa justificação é que eu não aceito. Nós depois podemos discutir se a posição é natural ou não é, mas nunca estar a discutir se o jogador jogou a bola com a mão ou não, porque ele não faz nenhum movimento, Sim, ele não joga, claramente. não abre o braço propriamente, é do movimento do jogador. Mais natural ou menos natural. É estranho. Se me permitiste, Tiago, deixa-me só puxar um bocadinho a cassete de atrás. Sim, sim. Ainda sobre a equipa, só para falar de um pormenor que eu acho que também tem muito a ver com a falta de qualidade do jogo da equipa, que é aquilo que o Netoy acrescenta por ser um destruidor de jogo, rouba muito à equipa quando está na hora de construir. E houve duas coisas hoje que eu reparei particularmente. Uma que envolve o Netoy, que é, portanto, o Netoy, quando nós estamos a construir, o Netoy sobe e a utilidade dele é, se perdermos a bola mais à frente, ele é o primeiro elemento de pressão. Só que isso faz com que o Aguilera baixe para junto dos centrais. Às vezes temos quatro jogadores atrás da linha da bola, ainda por cima, não há nenhum central que se projete. E faz com que, se pensarmos na equipa que jogou hoje, o elemento de ligação tem que ser o Aguilera com o Pollman. No meio há um campo muito grande por preencher que ninguém ajuda, ninguém tem qualidade para jogar em espaços pequenos para ajudar as suas atletas. E a verdade é que quando o Ntoy sai e entra o Liabas, hum, continua lá o Aguilera e há imediatamente uma inversão. O Liabas passa a ser ele a pegar no jogo e começamos a ver o Aguilera muito mais perto da área. Outra coisa interessante que eu vi, e tem a ver com o que o João Paulo disse, do Pollman não ser um avançado. E de facto o Pollman também não entrou para avançado porque ele partia da linha constantemente para o meio e acho que é no meio que ele faz as melhores coisas. O que é que me intriga nesta situação? É o facto de não vermos a projeção do lateral esquerdo. É um corredor que fica vazio e a equipa fica a jogar sobretudo sobre a direita nas combinações entre o André Luiz Grossai. e o Brossai. E eu acho que isso também explica muito a falta de capacidade de estofo que a equipa tem, porque tá muito fácil para as equipas. O jogo em profundidade é do lado direito, o jogo associativo está a acontecer no lado direito. Não é difícil para os adversários montar uma estratégia defensiva, depois pode funcionar ou não, melhor ou pior, mas a estratégia é fácil de definir e não é difícil de baralhar. Ou melhor, é muito difícil para o Rio Ave baralhar o adversário, porque o estilo é sempre o mesmo. Eh, o Eu nosso jogo. ainda destacaria num minuto, hesitaste, perdeste, lá está. Vai, vai, Falhaste aí, Tiago, falhaste aí, hesitaste aquele instante, apanha logo a bola. É, vai, vai. parece o Papacanels hoje. Ahm, eu queria falar da questão dos Spikic, ou seja, não queria falar dos Spikic, queria falar daquilo que é uma situação muito estranha, que é o estamos a chamar o extremo esquerdo.
O Rio Ave joga, teoricamente, com três avançados. Um ponta de lança e dois extremos. O Real só tem neste momento um extremo. Tem o André Luiz, claro, é o melhor jogador da equipa neste momento. E depois ou joga o Spikic ou não joga ninguém. É muito estranho que um plantel que tem 29 ou 30 jogadores não haja um extremo. Ok, o Spikic já vimos, não é um jogador fora de série. Aliás, ele entrou hoje, se não tivesse entrado, mais ou menos seria a mesma coisa. Mas não há, no plantel não há mais ninguém, ok? Há um que está lesionado, o Medina não joga, portanto não conta. Eu acho que no sub-23 não haverá um jovem, pá, com garra, com vontade de aparecer, com, com, com determinação para, para poder fazer um brilharete, lançar um jovem da equipa sub. Já não estou a falar de um jovem do sub-19, estou a falar de um sub-23, pá, que possa agitar. É que nós, neste momento, temos um extremo, Spikic, que jogar ou não jogar, assumo aqui, para mim é a mesma coisa que nada, mas se ele não jogar, também não temos extremo. Portanto, a equipa está completamente pendurada num jogador que, ainda por cima, para azar nosso, é um jogador fraco. Eu acho que pode juntar o Zoabi nessa história. Eu sei que ele tem jogado muito avançado, mas dos jogos, do pouco tempo que nós vimos do Zoabi até hoje, foi mais na época passada até, eu acho que a grande valia dele é a diagonal. Ele jogou mais sempre na diagonal direita e esquerda, ou seja, no lugar do André Luiz aí para o meio, mas eu não sei até que ponto não podia ser um jogador a explorar para fazer diagonais. Vai fazer uma coisa muito diferente do que faz o Coleman, porque ele não vai vir fazer de terceiro médio, e eu acho que ele, quando põe o Coleman, é pensar nisso, é pensar no terceiro médio. Mas sim, era um jogador diferente, e principalmente quando o Spikic não está a render, no próximo jogo não entra o O Spikic, pode entrar Frossai, o o Zoabi. Frossai era extremo no Olympiacos, Também, caramba. O Freire que também, inventou que ele era defesa direito. Mas, também. É enfim, assim, o Tiago. Zoabi, o Zoabi, eu ontem fui passear o meu cão e o meu cão fez dois Zoabis, eu apanhei com o saco e pus no lixo. Não simpatizo nem com. Começa logo na nacionalidade dele. Mas olha que se Uh, pensares nos golos por minuto, o Abi está fortíssimo. tá contra quem? Pois. Não conta, não conta, Zoabi não conta. Não, não conta, não está a contar, não está a contar. Ele veio para cá, nunca foi a opção de nenhum treinador e do mesmo modo que eu tenho que ver alguma coisa no Pedro Amaral que não me agradava, mas todos os treinadores apostavam nele. Se ninguém aposta no Zoabi por algum motivo é também. Faz parte do dinheiro mal gasto, nos últimos É tempos. assim, Acho que há muitos eh, jogadores nesse pacote. agora relativamente aos melhores em campo, eh, eu gostei da exibição do Borussia, principalmente até aos 60 minutos. Depois ele acaba por já o cansaço, fez com que ele tomasse umas decisões um bocado piores no final do jogo. Eh, e do Aguilera. Acho que o Aguilera foi o homem que deu alguma, não sei como dizer, vibrar, que fez vibrar o nosso jogo, transportou a bola, abriu espaços, fez a nossa equipa conseguir atacar na primeira parte e nem tanto dependendo das bolas em profundidade para as costas dos defesas para a velocidade do André Luiz. Relativamente ao treinador, eu acho que não foi dos piores jogos dele. No entanto, tivemos 3 semanas de paragem, não é? E eu acho que a equipa não trouxe necessariamente nada de novo. E, eh, e eu não acho mesmo que com este futebol nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que neste momento a nossa equipa está dependente de rasgos de brilhantismo de determinados atletas que são exímios ao nível técnico e de vez em quando tiram coelhos da cartola e dão-nos golos. Porque a nível de futebol jogado, nós não vamos mesmo a lado nenhum. Eh, Nada contra. Eu até acho que o Sotiris deve ser um tipo porreiro, ok? Ele parece ser um tipo porreiro.
mas a nível profissional ele desagrada-me imenso. E acho que é isto. Já o pior em campo, para mim, foi o Nelson Nabi, pelo penalti que comete, embora em parte ele não tem, ele não é propositado, digamos, mas a verdade é que a Nalda caiu nele. E também em outros momentos ele precipita-se, vai de primeiro aos lances e é comido. E tivemos sorte que isso nem é tanto culpa dele, mas o rapaz estava a jogar na esquerda do ataque do Santa Clara. Tivemos sorte que ele se lesionou, porque ele ia nos dar trabalho. Não sei se vocês sentiram isso. João? Melhor em campo para mim, André Luiz. Cada vez que o André Luiz pega na... A sério? Sério, Tiago, é lamentável dizer isto, mas a única coisa que eu estou à espera em campo é que o André Luiz marque um golo. O meu dia, aqueles 90 minutos que eu passo na bancada neste momento, é à espera que o André Luiz pegue na bola, porque quando ele pega na bola eu acho que pode a 50% de hipótese de ser um golo. Eu alegro-me, entusiasmo, a única coisa que me entusiasma é quando ele pega na bola. Honestamente. Portanto, o melhor Mas, em campo é o André. mas por acaso, desculpa interromper-te, mas por acaso na direita acho que hoje o Versailles até levou mais a bola do que o André Luiz, propriamente. Eu tenho sempre feito aqui, eu sou o maior fã do Vrossai, Eu estou sempre sei. a elogiar o Vrossai, e o Vrossai é o jogador, talvez neste momento, o melhor jogador, mais completo. Bem, com a garra que ele tem, com a determinação, com a entrega, eu adoro o Vrossai. Mas chegamos a um ponto em que ou é André Luiz ou não é nada. Pronto, infelizmente já estou nesta fase. Quanto aos piores, que foram bastantes, eu hoje vou destacar o Notói, porque ele realmente hoje acentuou muito aquela incapacidade de. Ele não constrói, ok, ele nunca constrói, mas costuma ser relativamente eficaz a desconstruir o adversário, a estragar. E hoje não foi. Hoje teve muitos passos falhados, então na primeira parte teve logo três ou quatro passos, os primeiros 20 minutos teve três ou quatro lances infelizes, e eu hoje vou destacar o Notói, porque eu acho que também já chegou a um ponto em que se percebeu que o Notói já não dá mais que aquilo à equipa. Quer dizer, nós não temos um 6, seria o Bacolas lesionou-se, entrou o Notói, e não sei, não temos um 6 para. Eu acho, desculpem repetir, temos tantos jogadores, o plantel tem tantos jogadores, e depois quando chega a um ponto, o Notói não dá mais, é aquele jogador, não, eu acho que já é insuficiente para uma equipa que morre o Ave, não temos mais, mas pronto, o Notói certamente fará outros jogos bons, até porque ele é bom jogador e acho que é um bom jogador a central e não a 6. Daniel? Ora, eu também socorri-me um bocadinho do meu suporte técnico de estatística para ver se estou a ver bem, no fundo. Eu costumo usar o scores.com. Eles dizem que o melhor em campo foi o guarda-redes de Santa Clara, com uma nota de 7,7 em 10 pontos, e eu penso que tem muito a ver com a defesa do penalti, a participar na nota dele. Depois, no Rio Ave, o João Paulo acaba por acertar, porque eles dão-lhe aqui 7,5 e o Pollman aparece a seguir com 7,4 e penso que tem a ver com a assistência que ele fez para o golo. O Cleiton e o André Luiz, por exemplo, estão com 6,6 e o Cleiton marcou um golo. Portanto, também quer dizer alguma coisa sobre a exibição destes dois. Concordo que o Netói foi o elemento que teve pior, principalmente nós não temos, se calhar, nenhuma grande ação do Netói e temos alguns erros, à semelhança, se calhar, do Papa Canelos, que jogou menos, guardámos mais algumas coisas menos felizes, embora eu até gostei hoje da ideia do Papa Canelos, do que ele tentou fazer, depois executou mal, muito mal. Curiosamente, eles dão aqui como pior jogador em campo do Rio Ave, tirando os que entraram, e dos que entraram eles escolhem o Spikic como o pior, portanto dá-te um bocado certo com a teoria do João Paulo, e escolhem precisamente o Aguilera, e eu acho que sim também, o Aguilera hoje também esteve muito errático, hesitante, e eu ao ver o jogo e ao ver alguns momentos do Papa Canelos precisamente e do Aguilera, e ao lance com
com o próprio André Luiz, que vão pela direita, e o André Luiz deixa a bola para trás para o Aguilera ajustar e ele é desarmado, porque fica à espera que a bola lhe chegue ao pé. E às vezes também sinto, não sei até que ponto há uma falta de intensidade, uma falta de competitividade neste plantel ao nível do treino. Há equipas que, há pessoas do mundo de futebol que dizem, diz-me como treinas, eu diria como jogas, ou melhor, mostra-me como jogas, eu diria como treinas, e aqui às vezes eu sinto que a equipa cai a nível físico muito e também não é a equipa mais intensa ao nível dos duelos. Não sei se tem que ver com a capacidade do treinador em incutir essa competitividade ou se, por simplesmente, os suplentes, que são normalmente quem são responsáveis por trazer essa competitividade ao treino, não estão na máxima capacidade deles ou também não podem mais. Em É, relação ao Sotiris, o João Paulo falou Sotiris, tu falaste Sotiris, mais do mesmo, errático nas alterações, lança jogadores, dá 10 minutos, muda a configuração tática, não sei, acho que continua perdido. Acho que continua perdido. é curioso que vocês, tu, por exemplo, falaste no Aguilera como um dos piores em campo. E eu vi um jogo diferente do Aguilera, não o vi assim a errar tanto. Não, eu também não o vi errar tanto. Vi alguns erros na construção, mas ele constrói sozinho, portanto é normal que Mas, ele vá falhar. E mas ele para estava ter aqui esta a, nota, ele para ter esta nota pior é porque ele deve ter falhado alguns passos e deve ter sido desarmado. mas Que eles fazem estava isto com aqui base a, estatística. estava aqui a espreitar e o Notói errou apenas 3 passes de 30. Porque não constrói e o Aguilera se calhar tem 60. Não sei. Pois, o Aguilera tem 52. Pronto. Uh, Talvez com mais tempo, mas. E o Aguilera tenta passar para a frente e o Notói normalmente passa para o lado para trás. Muito bem, notas à equipa. Eu dou um 10. Um empate é um empate. Eu dou um 9. Somar é E eu melhor vou não com, sumir. eu vou com um sólido 10, apenas porque apenas para não dar aqui uma negativa que posso sentir que é por dar. Eu acho que a equipa não esteve assim tão mal. Eu não sei se o Santa Clara esteve assim tão bem. E Pois é portanto, pode isso. ter ficado mascarado aqui qualquer Não, coisa. eu dou um 9 porque acho que acabámos. O Santa Clara esteve mais perto de marcar na segunda parte do que nós, portanto, por isso. Muito bem. Pois a equipa desapareceu na segunda parte, mas acabamos por somar, por isso. É por isso que eu dou 10, é positivo. Muito bem. O melhor e o pior da semana, na minha opinião, o melhor foi a vitória do futsal contra a Quinta dos Lombos, 4-1, se não me engano. Ascendemos à quarta posição e temos aqui possibilidade de fazer uma segunda volta bem tranquila e apurar-nos para o play-off. Já no lado negativo, estava eu batendo ceguinho, coitado do homem. Epá, o Sótiris comunica mal e parece que tudo lhe sai mal. E ele esta semana deu uma entrevista com a qual também é daí que eu digo que ele deve ser uma pessoa excelente, mas ele também diz lá coisas que deixam um bocado a deixar um bocado como ele diz na conferência pré-match. Nós tivéssemos ganho 2 jogos dos empates que temos, que ninguém falaria de maus resultados. E não sei o quê. Se nós tivéssemos marcado mais um golo hoje, ganhávamos, né? E estes se o Nelson Monte não tivesse, se o penalti de Nelson Monte tivesse entrado, nós tínhamos ido à fase de grupos da Liga Europa, eliminado o Milan, provavelmente não tínhamos descido de divisão. Estes ses valem muito pouco e ele sujeita-se um bocado a este tipo de opiniões e abordagens, mesmo hoje, quando ele, no final do jogo, ele fica a olhar para a bancada e ele fica a olhar assim muito fixo na bancada e ele está a ver os apupos que está a receber e ele no final faz um gesto, Nossa Senhora de Fátima, a pedir desculpa à bancada, mas quem não viu este gesto entende aquilo como uma provocação. E eu percebo que tenham entendido como uma provocação. Não sei se vocês por acaso viram o gesto, mas ele Não vi. comunica muito mal. Eu não vi o gesto porque eu este ano nunca fiquei para. Se fiquei foi uma vez para aplaudir a equipa, porque é a minha forma de protesto. Pá, e ele sujeita-se
a ser apopado e sujeita-se a criar estas quesilhas, digamos. João, melhor e pior. Melhor futsal, pior o jogo de hoje. Muito bem. Daniel? Deixa-me só dizer que eu acho que ele comunica mesmo mal, como estavas a dizer, e se calhar há um problema de comunicação, porque ninguém se queixa dos resultados do Rio Ave. Nós queixamos é da forma como o Ave joga. Portanto, se realmente tivéssemos ganho os tais dois jogos, nós não nos íamos queixar dos resultados, íamos queixar da forma como o Ave joga, que é isso que nós batemos mais. Olha, para mim o melhor, para não ser repetitivo, em relação à questão do futsal, vou trazer aqui o tema das quatro atletas femininas, que foram à seleção sub-23. É sinal que temos grupo, e a somar às atletas internacionais que temos, dá aqui um lote interessante para compor um 11. Eu nem sei se, confesso, não fui confirmar, não sei se são titulares ou não, mas é aqui um número interessante. E se eu vou explorar bem as questões das estrangeiras, temos aqui um bom número. Do lado negativo, e eu vou colocar a ausência da Taça de Portugal. Sei que não é bem um tema, mas aparentemente eu achei isso, não é? Eu senti falta do Rio Ave na Taça de Portugal, achei que podíamos ser nós a ir ao Dragão levar três batatas, mas o Sotiris hoje diz que afinal os 20 e tal dias sem competir não fazem bem. Não sei se 3 dias de folga fazem bem, mas 20 e tal dias sem competir não fazem. Fica claro que isto tem a ver com o calendário. A Federação organizou o calendário para privilegiar ou para facilitar a participação das equipas portuguesas nas competições europeias, e então mete a taça para não ser tão pesado. Sofrem as equipas que saem mais cedo, mas saem mais cedo um bocado por culpa própria. Para o tema extra desta semana, vou voltar a falar do futsal e tem a ver com umas contas que eu andei a fazer agora durante a semana. Uh, Nós estamos a fazer muito provavelmente até ao momento a segunda melhor época de sempre no futsal. Uh, a outra melhor época foi em 2012, julgo, quando teve cá o Cardinal. Nós fechamos a fase regular em terceiro classificado e ao fechar da primeira volta tínhamos 25 pontos, o que dá uma média de 1,92, julgo, de pontos por jogo. Este ano estamos em quarto, ao fechar da metade do campeonato e temos uma média de 1,76, 1,74 de pontos por jogo. Está ali muito próximo do que nós fizemos em 2012, sendo que este ano temos uma referência no ataque, que é o Ruben Góis, do mesmo modo que tínhamos o Cardinal, mas acho que se eu disser que estamos a falar de jogadores de patamares diferentes, acho que ninguém fica chocado. Temos uma equipa que eu, quando vi as contratações no início do ano, me agradaram. Achei que seria para lutar pela manutenção tranquilamente, mas não estava a irmos muito além disso. Está-me a surpreender a equipa. Acho que estamos a fazer uma muito boa temporada. O nosso treinador veio da São Joanense, se eu não me engano, ou do Freixeiro, uh, e o ano passado até foi relegado à segunda divisão, e este ano está a fazer um brilhante trabalho. É verdade que do último jogo que eu fui ver com o Braga, nós defendemos grande parte do tempo, mas fomos eficazes e trouxemos a vitória. E parece que a equipa vai de vento em popa. Estamos muito bem lançados para a segunda volta do campeonato. Daniel, tem mais isto? Sim, sim, Tiago, deixa-me só complementar essa questão de defendermos, que nós já discutimos isso no grupo. Eu acho que nós também defendemos porque marcámos primeiro. E a verdade é que nós já fomos buscar pelo menos dois resultados, já virámos duas, três desvantagens. Não, estás a fazer Portanto, a confusão. equipa, diz isto? Estás a fazer confusão. Nós não marcamos primeiro. Não, nós marcamos primeiro, ou seja, estamos em vantagem, mais vezes, e estamos mais tempo em vantagem, portanto defendemos Não mais. me estavas a referir ao jogo com o Braga, em específico. No Ok. geral, no geral, no geral, ok? E nós já alguns jogos conseguimos virar, e isso é positivo, porque eu também estava um bocadinho com essa ideia, até que quando a equipa não é um bocadinho defensiva, mas não, a equipa quando precisa tem ido à luta e tem sido muito interessante. O meu tema extra,
é o e-mail que não sei se recebemos todos, mas acho que muitos de nós recebemos, a dizer que éramos devedores e que não pagávamos as cotas ao Rio Ave e que por causa disso íamos perder os nossos direitos. Eu acho que não é grave, acho que é gravíssimo. Estou à espera de uma posição do Rio Ave sobre esse tema. Se não quiserem fazê-lo publicamente, que façam através da mesma via. Eu também ainda estou à espera da resposta ao meu e-mail a pedir esclarecimentos. Tive quase para não ir ao jogo hoje, porque se eu não tinha as cotas em dia não podia entrar. Não fui ao futsal, porque tive medo de não poder entrar. E portanto, não sei, acho que quem perde é o Rio Ave. Acho que hoje houve menos gente no estádio, se calhar foi porque receberam um e-mail a dizer que não podiam entrar. Não sei, acho que se aconselha melhor juízo a quem trabalha nestas coisas. Eu sei que o Rio Ave dirá sempre que é um erro informático, para eles é só um erro informático, não vem mal nenhum ao mundo. Para mim, acho que é grave. Nós já sabemos que o Rio Ave não tem problemas em ser devedor, face aos inúmeros processos que tem para que as pessoas recebam o que o Rio Ave alegadamente deve. Mas eu não gosto de me chamar devedor e eu não devo nada ao Rio Ave, normalmente pago com 6 em 6 meses. Pá, gostava de ser tratado de outra maneira. Também recebi esse e-mail. João Já Paulo? recebemos todos. Acho que recebemos todos. Eu só não sei se Todos? recebemos todos porque meu pai disse que não recebeu, mas eu não sei se ele já tinha visto o Mas e-mail. estava É toda a sempre- gente eu por acaso não tinha as cotas em dia, tinha este mês em atraso. Pôs Não, hoje não, antes mas do eu tinha as jogo. cotas em dia e recebi Não, também. tenho. Eu tive quase para mandar a fotografia do cartão para o Rio Ave, mas achei que eles, da mesma forma que sabem o meu Não, e-mail, também sabem se eu tenho eu, as eu pelo cotas. menos vi um. Alguém recebeu um mail a dizer que tratou-se de um erro informático, mas eu não recebi esse e-mail, só recebi o primeiro. Tema extra, João. O último extra é a obra. Eu queria falar da obra, porque a obra está muito visível. Hoje na bancada podemos ver a obra. Eu chamo-lhe a obra porque não quero acreditar que a obra que nós estamos a ver esteja concluída, e como não está concluída, eu chamo-lhe obra ainda. Quero acreditar que aquilo, ok, aquela é a estrutura, mas que depois ficará com um aspecto, pronto, que não Será será. verde, Hã? será verde e não Epá, vermelha. é fácil tornar as coisas bonitas, pronto. Pronto. Mas eu queria falar sobre, pronto, a propósito da obra, queria falar de uma questão que é, isto, obviamente, este assunto interessa aos revistas. Os revistas, apesar de haver como sabemos, existir uma maioria silenciosa que vai às assembleias só à espera de votar como lhes é dito para votar, mas isso também não representa o Rio Ave, existe. E esta semana, através de umas imagens que foram publicadas da obra, houve um impacto gigantesco e houve uma interação gigantesca, uma coisa incrível, o que mostra que as pessoas se interessam, os revistas interessam-se, querem perceber, querem saber, embora metade das intervenções seja a falar da bancada, mas as pessoas participam. Ora, isto só me leva, a intervenção é rápida, para dizer uma coisa que eu já falei aqui várias vezes e continua. Porque é que não é o Rio Ave a comunicar estas questões? É porque as pessoas chegaram hoje ao estádio e viram a obra. Mas se tivessem durante a semana visto no site, no Facebook do clube, uma imagem da obra, uma explicação, como é que ela vai ficar no final, uma projeção em 3D, de como é que. Esse controle da narrativa é muito importante na comunicação. O facto de não haver um controle da narrativa faz espalhar. Basta ver os comentários que foram feitos, eram esmagadoramente negativos para a obra. Eu digo sempre obra porque qualquer outra palavra que eu arranje já tem uma conotação. E eu quero tentar ser neutro, nesta fase, quero tentar ser neutro. Tenho pena, em resumo, e esse é o meu tema extra, não é, a obra está feita, vai ser feita e vai ser concluída. E espero que seja uma obra espetacular. Tenho pena que não seja o Rio Ave Futebol Clube ou o Rio Ave SAD a mostrar aos sócios, aos adeptos, o que é aquilo, no bom sentido, e explicar-lhes, porque depois, se não havendo isso, a gente está na bancada e olha e vê uma obra que parece outra coisa e eu para já não vou descrever o que é que parece. Tenho dito. É assim, eles para já estão para lá a obrar, não é? Pois. Eh, É assim, eu também percebo em parte que queiram mostrar eh, apenas quando estiver pronto, Não é mas possível, Tiago, porque nós vemos todas de 15 em 15 dias, vemos a é obra. isso, é isso, mas Isso, tendo nós isso era acesso. possível se não fosse, se ela não estivesse visível.
Pois é isso, acho que foi mal planeado, diria, porque também não acho que eles queiram numa coisa tão simples ser tão facilmente visados. Não acho que haja necessidade. Tocaste aí noutro ponto que é muita gente viu as imagens e opinou. Eu ouvi opiniões tanto positivas como negativas. O que é certo é que estas opiniões, tanto positivas como negativas, raramente estão nas assembleias para fazerem-se ouvir ou para votarem, Mas, ó, ou o Tiago, que é que for. essa questão das assembleias também é um sofisma, porque são duas assembleias por ano. O mundo hoje vive numa velocidade que não se quando, quando aqueles estatutos foram feitos há 40 ou 50 anos, o mundo girava numa velocidade completamente diferente do que é hoje. Hoje o mundo não se compadece com duas assembleias, uma em junho e outra em outubro. Eu não posso. Imagina, uma coisa que eu tenho agora para dizer, estamos em novembro, eu tenho que esperar para junho para poder ir dizer à Assembleia. O mundo mudou. Estamos em 2025, o mundo não tem nada a ver com o que era em 1980 ou em 1970. O mundo, as assembleias, esse argumento de que nós temos. Ok, assembleias servem também, mas não podemos pensar que o mundo fica parado à espera das assembleias. A próxima é só em junho. Até junho, então, tchau, até já. A menos que se queira despachar o Luís da Constituição da SAD, eh, em princípio não haverá outra Uma assembleia. Assembleia extraordinária, ok. Mas Eh, pronto, são extraordinárias. Opa, agora também te digo, todas as estruturas dos clubes parecem estar bastante satisfeitas com esta estrutura de assembleias. Acho que isso em parte até os protege. Claro. Por isso, é Não o que eu tens. estou a dizer. O mundo já não vive nesse. Isso pode ser bom para quem não percebe que a discussão é feita cá fora hoje em dia. É feita no mundo. Antigamente era nos cafés. Agora, opa, eu não fui eu que inventei as redes sociais. Por mim até podiam não existir redes sociais, mas o mundo faz-se nas redes sociais. Não se faz no café hoje em dia. Muito Era aquilo bem. que o Paulo falava de controlar a narrativa. E o Rio Ave há muito tempo que controla, eu já o disse aqui, controla a narrativa de uma forma esquisita. Dedica mais tempo a dourar a pílula aos insucessos. E eu imagino que a notícia deste jogo, nem sei se já saiu, mas se calhar vai dizer alguma coisa como mantemos a invencibilidade em casa. É positivo. Nós temos de ter alguma coisa positiva para escrever. E o positivo é que continuamos invictos. E o Rio Ave há algum tempo que dedica mais tempo a dourar a pílula àquilo que faz mal ou que não está a correr bem, do que em promover aquilo que faz bem. E o João Paulo também já chegou a falar aqui uma vez da questão, por exemplo, do Vítor Gomes. O Vítor Gomes apareceu no banco, ninguém sabe porquê, nem a fazer o quê. E acho que era uma coisa que era positiva e que eles podiam ter comunicado. E Não estava lá o Rio hoje, Ave pois não estava no banco. Hoje não vi. e eu não o vi, não Não o vi, vi. não vi, não vi. Oportunidades da primeira parte tinham outro resultado. É a notícia de hoje. Lá está. A Pronto, com aqueles 20 minutos. condescendência, a condescendência e se calhar o último coisa vai falar de invencibilidade, não sei. Mas é isso, o Rio Ave tem seguido esta toada, concordo perfeitamente, controlar a narrativa, explicar aquilo que vão fazer. Acho que teriam mais apoio do que desapoio. Acho que tinham evitado o comentário de estarem a fazer uma vacaria. Pá, acho tanta coisa interessante que podia ter saído dali, porque efetivamente, quando aquilo estava numa fase prematura, tinham telheiro e não tinha parede. Tinha um aspecto de uma vacaria. Portanto, é uma acusação interessante, principalmente para quem quiser chatear. Se não sabemos o resultado final, é uma vacaria. Podemos dizer, enquanto não soubermos, podemos dizer. É esquisito. O Rio Ave há muito tempo que tem esta comunicação esquisita das coisas positivas. Muito bem. Não sei se tem mais alguma coisa a dizer, se podemos fechar. Um abraço. Sim. Fechados. Uh, Muito bem. Esperamos então pelo especial de Revivíssimos a obra. Estará previsto para o início de fevereiro. E daqui é tudo. Não foi o resultado que desejávamos, também não foi assim tão triste quanto nós por vezes fazemos parecer. Um ponto é um ponto, como diria o nosso amigo de cabelo aos caracóis, Carlos Brito. Mas vale Mais somar vale, que seguir. mais vale somar do que sumir. É a Exatamente. frase. Subscrevam o canal, fiquem por aí riodíssimos e até para a semana. Um abraço. Até à próxima. Até para a semana.